Olá, Giovanni, boa noite. Tá Boa me ouvindo? noite, Luiz. Tudo bem? Estou te ouvindo muito bem. Que prazer estar participando aqui com você, podendo trocar essa ideia, batendo esse papo aqui para a gente resenhar um pouquinho também nessa noite de segunda-feira, né? É bom sim resenhar esse momento conturbado pelo qual o mundo vive. E sempre é bom futebol parado, esporte parado. E a gente tem que se virar nos 30 para não pirar. Então vamos bater um papo hoje sobre esporte, sobre sua carreira, para os paraibanos que não o conhecem, passar a conhecer um pouquinho do Giovanni Martinello, narrador esportivo, mestre de cerimônia, narrador de rádio, de TV, enfim, mil e uma utilidades. Como é que você está se prevenindo com essa questão do corona aí em Santa Catarina? Então, eu estou tomando todos os cuidados. Na verdade, assim, eu não consegui fazer uma quarentena, eu não consegui participar muito do isolamento social, porque você sabe que nós jornalistas, a gente, né, acaba também trabalhando na linha de frente. Então, é um serviço essencial que a gente presta também no dia a dia, ajudando a população, né, passando orientações. Então, assim, eu tenho trabalhado diariamente desde o início da quarentena. E eu, graças a Deus, até agora não tive absolutamente nada, tenho tomado todos os cuidados, tenho usado máscara, tenho saído com álcool em gel, a todo momento eu estou fazendo uso do álcool em gel, então até o momento, graças a Deus, nada, absolutamente nada, mas assim, eu pelo menos não consegui parar nesse período todo, eu continuo lá com a minha programação normal na Rádio Oeste Capital, de manhã e à tarde, com os programas ao vivo feitos do estúdio, porque afinal de contas esse é um momento em que a gente tem que estar trabalhando, orientando a população também, né? Justamente, tem que passar as informações para que o público ouvinte possa ficar informado sobre tudo que está acontecendo. Em Chapecó, aliás, em Santa Catarina são 2.623 casos com 55 mortes e em Chapecó 169. Tá um número ainda, já está um número alto, tá ainda essa curva ainda em ascendência. Verdade. Aqui na Paraíba, para se ter uma ideia, nós temos 1.361 casos, 85 óbitos. Em Campina Grande, a cidade na qual resido, 67 casos. Segundo o governo do estado, esse mês de maio é um mês preocupante, então nós temos que prevenir, a população tem que prevenir de todas as formas, porque é um vírus bastante agressivo e nós temos que fazer a nossa parte, prevenção sempre. A vantagem aqui de Chapecó é que nós não temos nenhum óbito, viu, Luiz? Até o momento, Graças a Deus. a gente tem mais de 100 casos confirmados, é um número que não para de crescer, como você bem destacou aí, ele tem crescido bastante nos últimos dias, principalmente aqui na nossa cidade, mas até o momento Chapecó não registrou nenhum óbito em função do novo coronavírus. Que bom, continue desse jeito, porque inclusive o estado de Santa Catarina foi um dos primeiros a adotar o isolamento social. Isso tem uma importância gigantesca em relação a outros estados, né? Tem uma importância gigantesca, por mais que agora, né, inclusive técnicos do Ministério da Saúde hoje divulgaram uma informação que estão muito temerosos em relação aí aos próximos dias aqui em Santa Catarina da explosão do número de casos, né, de pessoas contaminadas em função do novo coronavírus. Foi um dos primeiros estados a adotar o isolamento social, né? E eu acho que muito em função disso a situação ela não está pior do que se encontra hoje. No momento, assim, né, se você olhar os números de Santa Catarina comparados aí com os números de outros estados do Brasil, São Paulo, Rio, Amazonas, né, principalmente Manaus lá registrando muitos casos, a situação de Santa Catarina ela é tranquila em relação aí à pandemia do novo coronavírus, mas a tendência, né, e pelo menos o que os técnicos do Ministério da Saúde apontam aí, é que os próximos dias eles devem ser bem complicados no que diz respeito à contaminação, novos contaminados aqui no nosso estado. E, de certa forma, tudo isso afetou o esporte brasileiro, afetou o futebol principalmente. Os clubes deram 30 dias de férias, que inclusive já venceu. A Chapecoense estava previsto o retorno, previsto para o início do mês, mas parece-me que
a diretoria, a comissão técnica, chegaram a um denominador comum, que para mim é o ideal, é um treinamento mais em casa dos jogadores, não é isso? Na verdade, os clubes em Santa Catarina enviaram uma solicitação ao governo do estado pedindo a liberação da volta do Campeonato Catarinense para o dia 16 de maio. Isso na semana passada. O governo não autorizou a volta do Campeonato Catarinense, mesmo com portões fechados, né? Inclusive foi feito, através da federação e da associação de clubes, um plano de ação de como os clubes voltariam aos treinos e também em relação à realização dos jogos e da volta do campeonato. O governo não autorizou, acho que é prematura a volta, eu concordo, eu acho que é muito cedo para a gente pensar numa volta dos jogos do Campeonato Catarinense. Hoje, e depois dessa negativa, Luiz, o que a gente teve foi a Associação de Clubes e a Federação Catarinense de Futebol fazendo uma nova solicitação ao governo do estado para que ele liberasse pelo menos a volta aos treinos, né? Porque com o fim do período das férias, o que os clubes queriam era pelo menos a retomada gradativa, de forma lenta, às atividades dos jogadores. Isso, por enquanto, aqui em Santa Catarina também não foi autorizado, nem a volta aos treinos. Então, o que aconteceu hoje? Hoje, a Chapecoense pediu, né, que os jogadores que estavam liberados no período de férias voltassem à cidade de Chapecó e que estivessem aqui, pelo menos, à disposição do clube. O clube passou alguns treinos, algumas atividades físicas, né, aos jogadores, para que eles pudessem, pelo menos, retomar de forma lenta e em casa as atividades físicas, né? Então, no momento, a única coisa que está autorizada é essa volta dos jogadores às atividades em casa. Por enquanto é só isso, em casa que eles vão poder realizar algum tipo de atividade. O departamento físico e médico da Chapecoense passa, né, uma relação com as atividades que eles estão liberados a fazer em casa, e é mais ou menos para deixar os jogadores com algum tipo de atividade. A gente sabe que, longe de ser o ideal, né, pensando numa volta de campeonato, mas a gente não sabe também se nós teremos uma volta de campeonato ou não, né? A gente tem visto aí países como França, como Bélgica, como Holanda, que já definiram, né, que os campeonatos nacionais não voltam. Aqui no Brasil há uma tentativa ainda da retomada dos campeonatos estaduais, mas a gente não sabe se, na verdade, eles vão ter algum tipo de retomada ou não. Os clubes e a CBF estão fazendo pressão, porque se não retomar o campeonato, não recebem a última parcela lá, né, dos direitos de transmissão dos campeonatos estaduais. Então, eu acho que é muito em função disso. Os clubes dependentes desse dinheiro querem a retomada para que o campeonato termine dentro de campo, para que eles possam receber esse dinheiro, que vai ser fundamental aí na sobrevivência de muitos clubes do futebol brasileiro. A gente sabe disso, né? Isso aí é verdade. Agora, essa questão desses protocolos que estão sendo colocados pelas entidades, pelo governo, pela CBF, eles não serão cumpridos, arrisco, isso é fato, porque vai depender de cada região. Depende muito, por exemplo, dentro do próprio estado, tem cidades, regiões que têm uma situação diferente. Exatamente. Por exemplo, Chapecó tem... Diga. Isso, umas com mais contaminados, outras com menos contaminados. E só para não perder o gancho do que você falou, quando a federação aqui de Santa Catarina, a Associação de Clubes, quando eles enviaram essa solicitação ao governador aqui, solicitando a volta do Campeonato Catarinense, nós tivemos a felicidade de entrevistar o médico da Chapecoense, Dr. Carlos Mendonça, num dos nossos programas na Rádio Oeste Capital, e ele foi muito claro: é impossível seguir tudo que está contemplado naquele plano de ação. E a gente está falando de um time como a Chapecoense, né? Que passou 6 anos seguidos na Série A do Campeonato Brasileiro, tem uma estrutura boa, né? Tem um departamento médico bom, tem condições financeiras que outros clubes aqui mesmo de Santa Catarina e do Brasil não têm. Então veja só, a partir do momento que um médico, o responsável pelo setor médico da Chapecoense, diz que existem itens nesse plano de ação que são impossíveis de serem cumpridos, né? Então, o que a gente vai esperar de clubes que têm menos estrutura, né? Então, é uma realidade totalmente diferente, como eu ia dizendo. Então, depende, imagina o Campeonato Brasileiro retornando. Por exemplo, a Chape vai disputar a segunda divisão, vai viajar para o Sul, para o Sudeste, para o Nordeste,
Então, cada uma dessas regiões tem suas particularidades. Então, a situação realmente é bastante complicada. Eu vou ser sincero com você, não vejo muito otimismo lá para meados de agosto, setembro. Não vejo um retorno antes disso, não. Hoje, o NBB já confirmou que não retorna. Tinha confirmado o retorno com os playoffs, clubes e a Liga Nacional de Basquete decidiram que só agora na temporada 2020-2021. E eu acho que a tendência é essa. E você colocou um ponto importante. Eu acho que essa briga dos clubes é maior por conta do dinheiro da TV. Não tem a menor dúvida disso. Senão seria um prejuízo gritante para os clubes. E a quebradeira vai ser geral. Hoje mesmo o Corinthians, né? Eu pude acompanhar no Globoesporte.com a divulgação de que o Corinthians teve no ano passado, aumentou no ano passado 200 milhões de reais a sua dívida, que hoje chega perto dos 700 milhões de reais. Então, você imagina os clubes parados, sem atividade, né? Até o início do próximo ano, vamos supor aqui, né? Imagina, a quebradeira vai ser geral. A gente está falando de um time gigante, com patrocinadores grandes, né? Com uma torcida gigante que carrega o time nas costas. A gente está falando de um Corinthians. Você imagina, então, times pequenos, médios, né? Como farão para enfrentar esse período? Eu acho que é difícil a gente fazer uma previsão, mas eu também, num primeiro momento, assim, eu acho que no momento em que a gente vive, o que a gente pode analisar é o momento, né? E eu acho que o momento que a gente vive é muito difícil de imaginar a volta do futebol. Absolutamente impossível a gente imaginar nesse momento a volta do futebol, mesmo com os portões fechados, mesmo com os protocolos médicos e de segurança, é difícil a gente imaginar nesse momento. E a gente não sabe como é que vai ser o andamento, né? Como a gente vai estar daqui 30 dias, né? Se a gente já vai estar com a curva no teto já começando a baixar, se a curva, né? Se a gente ainda vai estar com um nível de contaminado subindo, é difícil a gente fazer qualquer tipo de previsão. Mas a pressão dos clubes, ela é muito em função disso, né? Desse dinheiro da televisão, porque a gente sabe que os clubes eles são completamente dependentes da verba da televisão, né? E mais cedo ou mais tarde, acredito que a CBF vai ter que tomar uma decisão. Se vai optar pelo término dos campeonatos estaduais, se vai concluir, encerrar sem campeão, como é que vai definir a questão dos clubes que vão disputar a Série C e D, as competições nacionais. Ela vai ter que tomar um posicionamento, se continuar até o final do mês, o início do mês de junho, porque especula-se que os estaduais retomem no início de junho. Essa é uma perspectiva, mas acredito que do jeito que está, não vejo muito esse retorno na primeira semana de junho, não. Então vai depender muito também de cada região, como tinha falado anteriormente. Agora, para o Campeonato Brasileiro Série A, B, C e D, ainda dá para se esperar um pouquinho, desde que a CBF modifique o regulamento. E aí tem a briga com a Globo, com a Turner, para poder essa definição do dinheiro, porque vai diminuir. Então, de certa forma, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Diminuindo o número de jogos, diminui o número de dinheiro que a TV vai passar para os clubes também. Então hoje a gente tem um campeonato brasileiro por pontos corridos com 38 rodadas, né? Então cada clube vai fazer 38 jogos. Se reduzir o número de jogos, reduz o repasse de dinheiro também da Turner e da Globo. E aí é um problema, né? Porque os clubes não querem isso. Então assim, é muito difícil da gente imaginar. Eu acho que a decisão mais sensata, pelo menos para os campeonatos estaduais, é decretar, pelo menos, né, o cancelamento dos campeonatos estaduais. A gente viu campeonatos que movimentam muito mais dinheiro, como o próprio campeonato francês, pegando apenas um exemplo, né, que finalizou, né, decretou o fim do campeonato, o PSG era o líder do campeonato lá, era o time que tinha o maior número de pontos, acabou, né, recebendo a taça e sendo declarado lá o campeão do campeonato francês. Então não sei por que aqui, né, não se trabalha algo nesse sentido também. Se decreta o fim dos campeonatos estaduais, né, o cancelamento aí dos campeonatos estaduais, se entrega a taça ou não, se avalia isso, aí se vai entregar a taça, né, aos times que tinham o maior número de pontos quando o campeonato foi encerrado ou não, aí começa a se pensar numa alternativa
para o Campeonato Brasileiro, né? A gente já ouviu falar aí tanta coisa em relação ao Campeonato Brasileiro, daqui a pouco uma sede única, né? Porque a gente vai ter esse problema também dos voos, né? De times que vão ter que atravessar o Brasil, como você lembrou muito bem, a Chapecoense vai jogar no Nordeste, vai jogar no Norte do país, vai ter problemas aí, né? Porque os voos não foram retomados ainda, a gente não sabe também em que velocidade eles serão retomados, então, assim, é uma situação muito complicada. Nesse momento é difícil fazer qualquer tipo de previsão em relação ao campeonato. Você é falado que cada estado, né, tem a sua situação. No Rio Grande do Sul, aqui já se trabalha para uma volta, né? Os clubes, né, principalmente os de Porto Alegre, o Grêmio Internacional, voltam aos treinos amanhã. Então aqui se trabalha já com uma possibilidade de repente, na metade de junho, o Campeonato Gaúcho retomar. Mas essa é uma possibilidade, né? Em Porto Alegre, a prefeitura já autorizou a volta dos treinos de Grêmio Internacional. Então amanhã esses times vão estar retomando as atividades, né? Agora nós temos que trabalhar, a gente sabe que Grêmio e Inter tem uma outra realidade, né? No interior do Rio Grande do Sul, a gente tem clubes que vivem uma situação completamente diferente. Então, tem que ver como é que vai ser a retomada desses clubes também, né? Os jogadores serão testados a todo momento. Se um desses jogadores de um time do interior for contaminado ou estiver contaminado, como é que fica a situação? Então, é realmente difícil a gente fazer qualquer tipo de previsão, Luiz. Concordo plenamente. Acho que o prognóstico hoje é viver o amanhã. Aliás, é viver o hoje. O amanhã a Deus pertence. Vamos falar um pouquinho de sua carreira? Você trabalhou muito em TV, trabalhou em rádio, é natural de Chapecó, hoje trabalha em casa. E como foi teu início? Fala um pouquinho pro pessoal. Então, completei agora em 1º de abril 30 anos de comunicação. 30 anos. Comecei aqui em Chapecó mesmo, na Rádio Chapecó, né? Como repórter esportivo, né? Acho que esse é que eu posso dizer, uma oportunidade que o interior nos dá, né? Assim, de a gente muito jovem receber oportunidades no microfone assim. E foi isso que aconteceu comigo lá em 1990, 1º de abril de 1990. Um começo como sonoplasta, né? Dividia meio expediente sonoplasta, meio expediente a gente já lia algumas notícias assim, e foi assim que a coisa foi ganhando corpo, né? Em 1994 eu tive a primeira oportunidade na televisão, na TV Record, né? Que tinha uma sucursal aqui em Chapecó, foram os primeiros passos na televisão. Depois eu acabei chegando à RBS TV, na época, né? Afiliado da TV Globo aqui em Santa Catarina, em 1999, passei 17 anos, né? Na RBS TV, como narrador e apresentador do Globo Esporte, e depois tive uma oportunidade muito boa de trabalhar no esporte interativo no Rio de Janeiro, né, onde eu passei 3 anos narrando muita Copa do Nordeste, né, Campinense. Então, assim, foi um período muito bacana. E, assim, quando terminou meu contrato no esporte interativo, já era uma decisão nossa, minha e da minha esposa, da gente retornar para Santa Catarina, dar uma desacelerada, ficar mais perto da família, e foi a decisão que a gente tomou e que a gente está vivendo aqui hoje, e gostando demais, assim, graças a Deus eu sempre tomei decisões em relação, assim, à minha carreira, graças a Deus fui sempre muito bem sucedido, né? Então, assim, tudo que eu queria fazer no jornalismo esportivo, eu fiz. Eu transmiti uma Olimpíada no Sport TV, tendo narrado jogos na maratona do Vanderlei Cordeiro de Lima, uma coisa que se fala até hoje, né? Eu tive a sorte de ter conduzido, de ter narrado. Então, assim, narrei Olimpíada, narrei Copa do Mundo, trabalhei numa Copa do Mundo, essa agora recente na Rússia, eu estive presente. Então, assim, narrei Liga dos Campeões da Europa, no período em que eu estive no esporte interativo. Então, graças a Deus, tudo que eu queria fazer no jornalismo eu fiz. Hoje, eu sou um cara absolutamente feliz com a carreira que eu construí, e estou muito feliz aqui em Chapecó de volta, né, perto da minha família, dos meus amigos aqui na cidade em que eu nasci. Você, o ano passado, assumiu o posto de narrador da Oeste Capital, no lugar de Rafael Renzel, que nos deixou ano passado. Prematuramente. E, justamente. É isso que a gente estava até comentando recentemente. Eu, a minha esposa, a gente comentando, falando um pouco da tragédia que foi com o avião da Chape. Mas Deus sabe o propósito de cada um. Então, Deus tem um propósito para todos nós e tinha um propósito para ele. E aí você assumiu o comando da
da equipe mais da Oeste. E como é substituir Rafael, já tinha um longo período trabalhando no comando da equipe de esportes da Oeste Capital. Essa equipe nasceu em função do Rafael, né? A Rádio Oeste Capital sempre foi uma rádio muito tradicional aqui de Chapecó, é uma rádio que é líder aí há 30 anos, né? E foi do Rafael que partiu a ideia de colocar o esporte na rádio. A gente tinha aqui em Chapecó as emissoras AM, né? A Rádio Chapecó e a Rádio Super Condá, que sempre fizeram transmissões aqui e acompanharam a Chapecoense ao longo da sua história, né? E aí o Rafael acabou tendo a ideia, né, de começar uma equipe de esportes no FM. Era uma coisa que não se tinha aqui em Chapecó, né? O esporte no FM com a transmissão dos jogos, e ele foi muito bem sucedido nessa missão dele. Muita gente acha assim que ele explodiu assim em Chapecó aqui em função de ter sido um sobrevivente do acidente aéreo da Chapecoense. Na verdade, ele já fazia muito sucesso aqui na cidade, seus programas eram líderes, né, em audiência, a equipe esportiva dele já liderava a audiência aqui também, antes de acontecer o acidente. Então, assim, ele sempre foi um profissional de mão cheia, né, um grande narrador, um grande profissional. Ele teve muito êxito, né, no fato de ter tido a ideia de colocar essa equipe de esportes no FM, e foi muito bem sucedido. E aí acabou acontecendo a fatalidade. Eu já havia voltado lá do esporte interativo aqui para a cidade de Chapecó, eu estava trabalhando já aqui em Chapecó e recebi o convite, né, da Luciana Lang, que é a diretora da Rádio Oeste Capital, para assumir a equipe de esportes no lugar do Rafael. Ele tinha um programa de manhã aqui entre 7 horas e 10 horas da manhã, que é um programa líder em audiência aqui na nossa região. Esse é um programa que eu não quis assumir, até por conta do compromisso que eu tenho com o DAZN, né? Isso acabaria me atrapalhando um pouco nas viagens, né, para a transmissão dos jogos. Opa, deixa eu pedir desculpas aqui. Gesticulei e derrubei aqui. Ia acabar me atrapalhando muito, né, essa questão de fazer o programa com as viagens, né, de conciliar uma coisa com a outra. Uma coisa que eu gosto de fazer bastante, que as transmissões no DAZN. Então eu acabei não assumindo o programa, mas assumi a equipe de esporte, e graças a Deus, assim, a coisa tem andado muito bem aqui, na cidade de Chapecó, e eu estou muito feliz, apesar da pandemia, dessa coisa toda que está acontecendo, eu estou muito feliz aqui com a cidade e com esse projeto que eu acabei assumindo aí, que foi iniciado lá pelo grande Rafael Renzer, um amigo meu de infância aí, e os nossos caminhos estiveram aí unidos ao longo da vida, assim, e agora coube a minha pessoa a missão aí de substituí-lo lá na Rádio Oeste Capital. Isso aí é verdade. Rafael, uma figura importante, tive o prazer de bater papo algumas vezes com ele, e um cara que deixa saudades não só para os catarinenses, mas para o povo brasileiro. E a vida segue, você está dando continuidade muitíssimo bem. Sempre que possível estou acompanhando. Que bom. Quando não estou trabalhando em algum jogo aqui na Paraíba, eu faço a minha zapeada por algumas rádios Brasil afora. Rádio é assim mesmo, né? Rádio é a minha paixão. É como diz meu pai, uma hora é 10 minutos aqui numa rádio, 10 minutos em outra, e assim a gente vai ouvindo cada um pouquinho. E nos últimos anos tive sim esse privilégio de acompanhar os jogos da Chapecoense. A Chapecoense, que o ano passado fez uma temporada do Campeonato Brasileiro bem aquém do que o torcedor esperava, tanto é que foi rebaixada. E para esse ano, com a perspectiva, quando tudo voltar ao normal, é claro, com a perspectiva do torcedor da Chape para a Série B, tem uma boa perspectiva de retorno à Série A? Então, a Chapecoense, ela está trabalhando para voltar à Série A no fim do ano. Eu confesso para você, Luiz, e estou sendo muito sincero, bem pezinho no chão, eu não sei se isso será possível ou não. A Chapecoense, em função ela não teve um ano bom nem dentro nem fora do campo na temporada passada, a verdade é essa, né? Os resultados foram só uma consequência de problemas administrativos que o time teve. O time acabou gastando mais
do que recebia, né, do que faturava. Então, assim, essa balança ela ficou um pouco desequilibrada. A Chapecoense acumulou uma dívida que, para nós aqui de Chapecó, é uma grande novidade, né, porque a Chapecoense ela era um exemplo de administração, né? Você olhava para a Chapecoense, você via assim um case de sucesso. Poxa, um time de uma cidade do interior de Santa Catarina com 200 mil habitantes por 6 anos seguidos numa Série A de Campeonato Brasileiro. Então, assim, poxa, esse time tem alguma coisa para ensinar, né? E era justamente essa questão administrativa. A Chapecoense, ela gastava metade do que ela arrecadava. Ela sempre tinha uma gordura, sempre tinha uma reserva para, em caso de necessidade, ela buscar um dinheiro ali para fazer uma contratação pontual, alguma coisa nesse sentido. Eu vou confessar para você que ela se perdeu um pouquinho, né? O ano passado não foi um ano bom. 2018, por mais que dentro de campo a coisa tenha funcionado bem, fora de campo a coisa administrativamente também já não tinha sido um ano muito bom para a Chapecoense. Então ela acumulou uma dívida, ela está pagando essa dívida. Vale lembrar que a Chapecoense, além da dívida que ela contraiu na temporada passada, ela tem a questão envolvendo as famílias, né? A Chapecoense está indenizando as famílias, né, dos funcionários, né, que acabaram perdendo a vida no acidente lá quando o time viajava para a Colômbia para a disputa da final da Copa Sul-Americana. Então, assim, isso virou um bolo grande, né? A Chapecoense está administrando isso. Nesse momento, ela não deve nada. A Chapecoense está com as contas absolutamente em dias, mas ela acabou jogando para frente. Ela acabou empurrando essa dívida com a barriga. Ela contraiu uma dívida que ela vai terminar de pagar, por exemplo, com as famílias em 7 anos. Vai levar 7 anos ainda para a Chapecoense terminar de pagar as indenizações. Então, tudo isso, né, faz parte da contabilidade do clube. Então, assim, ela tem do bolo que ela arrecada, ela precisa guardar uma fatia, eu diria que é uma fatia até grande, para poder pagar as indenizações e manter em dia esse compromisso tão importante, né, com as famílias das pessoas que perderam a vida no acidente aéreo lá na final da Copa Sul-Americana. Então, assim, eu diria que a expectativa... Esse é um pensamento que nós temos. É claro que o torcedor ele vai pensar diferente, mas a gente imagina o seguinte, que se a Chapecoense brigar na Série B no meio da tabela, já vai ser bom demais. Se ela não ficar ameaçada lá na parte de baixo da tabela de cair para uma Série C de Campeonato Brasileiro, a gente já entende que a Chapecoense vai ter cumprido o seu papel em 2020. Aí sim, se preparando melhor para em 2021 voltar com outra força. Aí sim, já preparada para fazer em 2021, quem sabe um ano assim, para devolver a Chapecoense à Série A do Campeonato Brasileiro. Eu não tenho a menor dúvida de que vai acontecer. Cedo ou tarde vai acontecer. Mas eu acho que é muito prematuro a gente imaginar a Chapecoense voltando já ao final de 2020. Se bem que você conhece bem futebol, né, Luiz? A gente pode ser desmentido a qualquer momento, né? Quando menos se espera, o time pode daqui a pouco embalar um ano aí, conseguir umas vitórias espetaculares, a coisa andar dentro de campo e a Chapecoense terminar 2020 na Série A do Campeonato Brasileiro. Como também a gente pode imaginar assim, não, 2021 volta bem, se prepara bem, e pode não acontecer. Então, assim, é difícil da gente fazer. Futebol, ele mexe com o imponderável, com o imprevisível, né? Não dá pra gente fazer previsão. Mas, assim, eu acho que se terminar 2020 aí no meio da tabela na Série B do Campeonato Brasileiro, sem passar por maus momentos, sem correr riscos, eu acho que a Chapecoense já vai terminar o ano assim, ok, de forma positiva e como a gente imagina aqui, sem correr riscos no meio da tabela numa Série B do Campeonato Brasileiro. Até porque para não fazer o caminho inverso, porque já teve clubes que saíram da D para A e com o tempo depois fizeram o caminho inverso da A para D. Um exemplo, o Joinville. Eu ia te falar exatamente isso. A gente tem um exemplo aqui muito perto, né, que é o Joinville, que hoje é um time que disputa a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro e que em 2015, não muito longe, jogou a Série A do Campeonato Brasileiro, né? E o Joinville caiu, um ano atrás do outro, da A para B, da B para C e da C para D. Hoje, nesse ano, vai disputar a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. E assim, é um time que acumulou dívidas, é um time que está com problemas, então, né, aquele desespero assim de tentar não cair, gastou o que não tinha, a coisa virou uma bola de neve, e hoje o Joinville está na 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Joinville, que fica na cidade de Santa Catarina aqui, que é a cidade que tem as maiores indústrias do estado, né?
É a cidade que tem a maior população de Santa Catarina, mais inclusive do que a capital Florianópolis, né? Tem o maior número de habitantes, é a cidade mais rica do estado, né? Tem o maior produto interno bruto, então assim, e não consegue sair ali da quarta divisão do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que depois que você cai lá, para você voltar, meu amigo, é difícil. Dá um trabalho e nós temos outros exemplos do Santa Cruz, do Fortaleza, Muito que fortes também, né? demoraram, equipes tradicionais do futebol brasileiro que demoraram muito na quarta divisão. Então é um perrengue daqueles, porque é um sistema de disputa diferente, é uma realidade completamente diferente. Deixa eu dar uma passadinha aqui na galera que está acompanhando a gente. Bora lá. Ilan, valeu Ilan, Paulo, Cícero e Inês lá em João Pessoa. Galera aí de Santa Catarina, que quiser acompanhar o nosso trabalho, é só ir lá no YouTube, tem o nosso canal no YouTube, Rede Primeiro Minuto, você vê o trabalho da gente nas transmissões do esporte amador e também do futebol profissional. Assim que tudo for normalizado, a Rede Primeiro Minuto volta com as transmissões. O Ilan tá mandando um abraço para você. Se minha vista estiver boa, é Ilan mesmo. É Ilan. Valeu, obrigadão lá pela audiência acompanhando a gente na live de hoje. E o DAZN, como foi que surgiu a possibilidade de você trabalhar no DAZN? O serviço de streaming é diferente da TV convencional? Não, eu diria que não. Assim, talvez a linguagem um pouquinho diferente, porque a gente mexe com um outro tipo de público, né? Tanto que você pode ver que há, inclusive, uma resistência muito grande, né? Mas não adianta, o futuro é esse, né? A gente sabe que há uma resistência grande, né? Tem muita gente que gosta de ver o futebol pela TV. Não que você não possa ver o DAZN pela TV, né? Quem tem Smart TV, baixa o aplicativo e vê pela TV. Mas a gente vê que há ainda muita resistência. Só que não adianta, o futuro vai caminhar para esse sentido, e o DAZN hoje é a principal plataforma, né, de streaming de esportes no mundo. Surgiu o convite através de um amigo que havia trabalhado comigo no esporte interativo, né? Ele havia trabalhado no esporte interativo. Quando o DAZN chegou ao Brasil, ele ficou responsável por montar as equipes. Eu tinha acabado de voltar do Rio de Janeiro para morar em Chapecó, e uma bela tarde fui surpreendido com uma ligação dele, direto de Londres, e ele me perguntando assim, vem cá, como é que tá a tua vida aí? Tu acha que consegue me ajudar de alguma maneira na transmissão de alguns jogos? Nossa, na hora eu fiquei amarradão, né, com o convite, com a possibilidade de estar fazendo parte, né, desse projeto inovador que é o DAZN, e topei na hora e já passei agora de um ano, né, um ano que eu estou trabalhando nesse projeto, assim, está sendo uma experiência absolutamente maravilhosa. Estou trabalhando com pessoas maravilhosas e transmitindo jogos espetaculares também, né? O DAZN transmite aí campeonato francês, campeonato italiano, jogos da Premier League. A gente tem a Série C do Campeonato Brasileiro, que é muito bacana da gente transmitir também. Campeonato Paranaense eu tenho feito aqui do ladinho agora esse ano também, né? O DAZN comprou os direitos aí de transmissão do Campeonato Paranaense. Tem Superliga Turca, tem Copa da Inglaterra, tem muita coisa legal que a gente transmite lá no DAZN, e está sendo uma experiência muito bacana. A curiosidade é que para transmitir os jogos do campeonato, né, dos campeonatos europeus, a gente viaja até Buenos Aires, onde fica uma central do DAZN, e é de lá que a gente transmite para o Brasil os jogos, né, que a gente transmite. Então, assim, lá fica a central, né? O DAZN tem uma parceria mundial com a Mídia Pro. A Mídia Pro ela tem uma estrutura hoje em Buenos Aires, e é de lá que a gente transmite os jogos. Lá a gente recebe o sinal, e é de lá que a gente manda a narração em português aqui para os eventos que são transmitidos para o Brasil, com exceção do Campeonato Paranaense e também da Série C do Campeonato Brasileiro, que esses jogos são feitos ao vivo e nos estádios, né? As competições europeias, Superliga Turca, Campeonato Francês, Campeonato Italiano, a Premier League, esses jogos são feitos lá direto da Argentina. Particularmente não sabia. Estou sabendo dessa informação agora, e uma equipe jovem, são ótimos narradores, ótimos profissionais que estão no DAZN, acompanho, sou assinante do DAZN, inclusive. Opa, que bom!
até mesmo para a gente fazer algumas transmissões off-tube de Série C, do Campeonato Brasileiro principalmente, o DAZN que transmite outros esportes, dentre eles a UNBB, transmite o Novo Basquete Brasil, e tive a oportunidade de acompanhar vários jogos do nosso time aqui de Campina Grande, é o Basquete Unifacisa, no Novo Basquete Brasil, pelo DAZN. Ô, Giovanni, como é que você vê esse momento do jornalismo esportivo brasileiro, com exceção de jovens no mercado? Vamos citar, por exemplo, o DAZN, o Sport TV, que tem uma galera muito boa, tanto narradores, comentaristas e repórteres. Como você vê essa questão da inserção de novos profissionais, jovens, essa reformulação na mídia esportiva brasileira? Ainda é pouco ou pode expandir mais? Eu acho que ela pode expandir mais, eu acho que ela é bem-vinda, né? Eu acho que é muito bom quando a gente, assim, eu falo a gente porque eu acabei de te dizer aqui que eu estou completando 30 anos, né? Eu acho que é bom quando há essa troca de experiências, né? Essa galera que chega com energia, assim, com novidades, principalmente aí nas redes sociais, né? Eles fazem coisas e sabem mexer rapidamente em coisas que a gente, né, às vezes demora um pouco mais, tem mais dificuldade para dominar, algumas ferramentas que a gente tem mais dificuldades para conseguir lidar, né? E eu vejo isso na minha equipe de esportes lá, a minha equipe de esportes na Rádio Oeste Capital lá, né? A gente tem essa troca de experiências que eu acho que ela é muito importante. Então eu acho que ela está acontecendo bem, eu acho que a gente vai ter grandes talentos, né, surgindo por aqui. É uma pena que a gente veja nomes consagrados assim, né, perdendo espaço em função disso, né, por conta até das dificuldades que alguns veículos tradicionais passam, né, e a gente sabe disso, né. A gente tem veículos tradicionais assim que passam por grandes dificuldades e que por isso acabam abrindo mão assim de grandes nomes, né, dos quais a gente, né, nós somos fãs. Então, assim, é triste a gente ver isso também, grandes prefixos, grandes emissoras, né, tendo dificuldades e tendo que abrir mão assim de grandes nomes. Mas eu acho que é um processo natural. Eu acho que, se possível, se eu pudesse deixar uma dica assim, né, de que as pessoas elas acabem buscando o próprio negócio, né? Eu acho que é legal quando você é assim, por exemplo, funcionário de uma empresa e que você assim tem essa garantia, entre aspas, do seu salário estar lá no dia 5 de cada mês. Mas eu acho fundamental que as pessoas pensem, né, e que os mais jovens que estão nos vendo, a gente não sabe como é que vai estar o jornalismo esportivo daqui a 10, 15, 20 anos. É difícil a gente fazer uma previsão, porque a coisa ela está andando muito rápida e está se modificando, né, rapidamente assim, no setor da comunicação. Mas se eu pudesse deixar uma dica, assim, principalmente para os mais jovens, ou até para os que não são jovens, mas tem daqui a pouco esse tino empreendedor, né, para que empreenda, para que abra o seu site, para que daqui a pouco tente formar a sua equipe de esportes, para que chegue lá no diretor da rádio em que trabalha e veja se ele não tem interesse de terceirizar um espaço. Daqui a pouco começa com um programa, começa devagar, se a coisa der certo, vai avançando, que eu acho fundamental que a gente tenha esse pensamento empreendedor, que é uma coisa que eu acabei tendo agora recentemente, né? Essa questão do empreender, do ser dono do próprio nariz, de ser dono do próprio negócio, e é uma experiência muito boa. Tem sido assim uma experiência muito bacana. Eu sei que varia, é claro, de cidade para cidade, de estado para estado. Daqui a pouco aqui a gente tem mais espaço no norte, no nordeste, daqui a pouco se tem menos. Eu não sei qual é a realidade aí, mas eu acho fundamental que a gente trabalhe isso, né? Que a gente tenha o próprio negócio, seja dono do próprio nariz e que a gente batalhe atrás, corra atrás aí dos patrocinadores, né? Que corra atrás de estar formando uma equipe e sendo dono do próprio negócio. Eu acho isso muito legal. Para mim está sendo uma experiência muito bacana e eu vou te dizer, eu demorei. Eu poderia ter feito isso antes e quem sabe hoje eu estaria num outro patamar até do que eu estou. Mas assim, não estou reclamando, estou feliz como eu estou aqui, estou feliz, estou muito satisfeito, mas assim, se eu pudesse deixar uma dica assim, para os mais jovens, ou até para quem daqui a pouco
acha que tem condições de estar realizando esse tipo de trabalho para que empreenda, para que busque uma alternativa, faça o seu próprio negócio, seja dono do seu próprio nariz. Porque aí você controla o seu negócio, você não é controlado, né? Que a gente tem visto isso também, né? Que essa crise do coronavírus, eu não sei como é que tem sido, confesso que eu não, Luiz, não tenho acompanhado aí para cima, mas aqui para baixo, todo dia, a gente tem uma empresa, um grupo grande de comunicação que está demitindo 30, 40, 50, 60 pessoas, né? Semana passada foi a RBS do Rio Grande do Sul, essa semana foi um grupo grande aqui de Santa Catarina, então assim, né? E a partir do momento que você, em determinada idade, você fica sem trabalho, a sua recolocação no mercado de trabalho, ela é muito difícil, né? Por quê? Porque você é um cara que já tem 20, 30 anos de estrada, às vezes 15, às vezes 10, você tem uma certa experiência, você não é um cara barato para o mercado, e aí a sua recolocação, ela é difícil, ela é complicada. Então, assim, se eu pudesse deixar uma mensagem, seria essa, para que as pessoas elas comecem a trabalhar nesse sentido, assim, do empreendedorismo, né? De ser dono do próprio nariz, ser dono do próprio negócio. Eu acho que é muito mais tranquilo quando você comanda a sua vida. Você falou da questão de desligamentos de profissionais. Aqui na Paraíba, a Rádio Itatiunga, da cidade de Patos, do sertão do estado, desligou 17 profissionais. Então, a tendência é que, se continuar por muito tempo essa pandemia, outros veículos de comunicação façam o mesmo. E o papel do empreendedor é importante. A Rede Primeiro Minuto começou justamente dessa questão, da dificuldade de inserção no mercado. Aí, eu e a minha esposa, a gente conversando, eu já tinha em mente a ideia de fazê-la, e não, vou colocar em prática. E, claro, não é fácil, claro que não. Cada cidade tem sua particularidade, cada estado tem a sua diferença, mas é persistência, estudar, persistir e buscar, que gradativamente vai conseguir. Quando eu fundei a Rede Primeiro Minuto, foi lá em 2016, nós já estamos com 3 anos, encaminhando para o 4º ano, e transmitimos de tudo um pouco, e gradativamente a gente vai fazendo algumas aquisições de equipamento, tal, melhorando aqui, melhorando ali, por aí vai. Temos uma equipe de esportes aqui na cidade de Campina Grande, temos alguns profissionais no sertão, quando a gente precisa transmitir jogos no sertão do estado, e por aí vai. Mas realmente eu concordo plenamente contigo. Acho que essa questão do empreender é importante, e os profissionais têm que pensar por esse lado. Tanto é que o surgimento de canais no YouTube, algumas plataformas de transmissões via YouTube, web rádios, web TV, e por aí vai. Um exemplo claro, Renato Rainha, o cara que trabalhou muito tempo nas principais emissoras de São Paulo, está agora com um projeto para a web, o Dibro, e pelo que eu já assisti, pelo que eu acompanhei, então, está transmitindo alguns jogos retrô e com uma qualidade fantástica. Então, a tendência é essa, e a internet é o futuro. A gente vê, por exemplo, o rádio. Alguns anos atrás, as pessoas diziam o rádio vai acabar, mas essa convergência de mídias, ela foi importante também para o rádio. O rádio hoje, a TV está no rádio, e o rádio está na TV, e por aí vai. Por exemplo, vocês transmitem jogos, mas transmitem por outras plataformas. Não é só no Dial, é transmite pelo Facebook, pelo YouTube, e por aí, assim, vai crescendo gradativamente. É o se reinventar, né, Luiz? A gente tem que se reinventar, né? Então, assim, você tem razão, né? Muito se falou que o rádio ia morrer, aquela coisa toda, que ia perder força. Na verdade, o que precisa é se reinventar. Se não se reinventar, realmente morre, né? A gente tem casos aí de emissoras aí que, né, que se destacavam muito e que perderam muita força em função disso, né? Demoram para entender o processo, né? Mas, assim, o segredo está em se reinventar. Se as emissoras elas se reinventarem, elas vão ter vida longa e dificilmente o rádio vai sofrer qualquer baque aí, né? Lembrando ao pessoal que está nos acompanhando que essa live ela vai ficar salva por 24 horas no nosso Stories, e a partir de amanhã
estará no nosso canal no YouTube. Será colocado completo lá no nosso canal do YouTube para quem perdeu acompanhar o bate-papo com Giovanni Martinello. Giovanni, o Departamento de Esportes da Oeste Capital é independente? É terceirizado? Como é? É terceirizado, ele é independente, né? Era um processo que o Rafael já fazia, né? Aquilo que eu comentei agora há pouco, foi ele que iniciou esse processo e ele é independente, ele é um processo terceirizado, nós temos um contrato com a emissora, né? E temos 6 profissionais nesse momento que fazem parte da equipe, né? Da nossa equipe aqui. Então, ele é um espaço terceirizado, a gente transmite os jogos, a gente tem 2 programas por dia, um no período da manhã e outro no fim da tarde, né? No período da manhã a gente tem 30 minutos de esporte no Som e Café News, que é um programa jornalístico da Rádio Oeste Capital FM, que abrange a região toda, né? Com notícias, com prestação de serviço, aquela coisa toda, muita participação, né, dos ouvintes, e a gente tem no fim da tarde o Golaço, né, que é um programa de esportes das 5 às 7 da noite, 5 da tarde às 7 da noite, que é um programa que fala de esportes, fala de jornalismo, tem muitos prêmios, tem interação, o torcedor participa, né, com mensagens e concorrendo aos prêmios. Então a gente tem esses 2 espaços hoje, além da transmissão dos jogos da Chapecoense, que a gente transmite aqui na Oeste Capital. Além de você, fala para o pessoal quem é a equipe de esportes, a equipe mais de esportes. Bom, hoje eu faço parte aqui da equipe como coordenador e narrador, né? Eu apresento os programas também, o da manhã e o da tarde. A gente tem nas reportagens o Daniel Fazolin e o Fabiano Pedraumi são os nossos comentaristas, Daniel Fazolin e Fabiano Pedraumi comentaristas, os repórteres, o Fernando Matos e o Rangel Agnolin, e o Matheus Montemeso é o nosso plantão, fica responsável aí pela nossa central de informações. Hoje são esses os 6 profissionais aí que compõem a equipe mais de esportes. O Matheus Montemeso, que até o ano passado era repórter setorista da Chape, e esse ano está como... Esse ano não, foi recentemente, acho que tem no máximo uns 40 dias por aí. Exatamente, porque a gente teve uma perda, Luiz, aqui, que foi a saída do Marcinho. O Marcinho, que era o nosso plantão e o apresentador desse programa que eu falei, do Som e Café News, acabou saindo agora recentemente, né? Foi tocar um outro projeto no Rio Grande do Sul e abriu um espaço para que o Matheus pudesse assumir esse programa do Som e Café News. Ele assumindo o Som e Café News, ele fica impossibilitado das viagens, né? Então ele já não pode mais ser o setorista como ele era. E aí a gente teve essa mudança, né? O Matheus, ele passa a ser o plantão, já que ele não pode fazer as viagens, e o Rangel, né, que é um jovem talento nosso aqui de Santa Catarina, tem só 21 anos, passa a ser o setorista e a fazer essa função que antes era feita pelo Matheus Montemeso, né? De setorista, de acompanhar os treinos e de depois viajar acompanhando o time também Brasil afora. E o mercado de web rádio, como é por aí? Então, aqui em Chapecó a gente tem só uma web rádio, mas a gente nota que há, né, uma movimentação nesse sentido também. A gente tem a web rádio do Paulo César Ferrarin, né, que é a web rádio Chape, que você já deve ter acompanhado também, né, Luiz? Ele é uma figuraça, o Ferrarin, que é um cara que já passou também pelas emissoras de rádio aqui de Chapecó, né? É um cara que tem muita estrada também e que acabou, né, por mergulhar nesse projeto aí das web rádios aqui. Então hoje ele reina absoluto aqui como a única web rádio de Chapecó, faz um trabalho muito bacana também, é um cara muito esforçado, né? Tem um talento muito grande também, o Paulo César Ferrarin, e hoje ele conduz aí a web rádio Chape aí, viajando pelo Brasil todo. Aí a gente cansa de dividir viagens aí também, de embarcar no mesmo carro, de estar cruzando o Brasil aí também, fazendo transmissões, né? Porque aqui a gente só é adversário, rival no ar, né? Fora do ar somos todos grandes amigos, e você sabe disso, né, Luiz? Não só aqui, mas em vários lugares do Brasil, né? É uma rivalidade que ela fica restrita àquele momento que a gente está ali, né? Cada um brigando para ser o melhor, para ser líder de audiência, aquela coisa toda, mas terminou o jogo. É como no futebol, né? No futebol a gente vê, né? Jogadores aí são grandes amigos,
começou o jogo, termina a amizade, né? Durante os 90 minutos ali, durante o período da transmissão, termina a amizade. Cada um está defendendo o seu prefixo, mas acabado o jogo aí, somos todos grandes amigos e aqui não é diferente, não. Giovanni, obrigadão pela participação. Agradeço demais pelo bate-papo. Lembrando que a live vai ficar por 24 horas no Stories e amanhã estará no nosso canal no YouTube. É só pesquisar Rede Primeiro Minuto. A gente vai colocar a divulgação no nosso perfil no Instagram. Obrigadão mesmo. Boa sorte aí ao longo da temporada. Sucesso, tanto na Oeste Capital quanto no DAZN e nos outros projetos que você, porventura, tenha ao longo de 2020. Tomara que essa pandemia ela acabe logo para que possamos retornar às atividades. O mais rápido possível, né, Luiz? Obrigado pelo convite, sempre um prazer. Pode contar comigo sempre que você quiser aí, pode contar comigo. Prazerzão poder estar batendo esse papo, resenhando, né? A gente trocando essa ideia, eu falando um pouquinho da realidade daqui, você passando para o pessoal que está acompanhando a nossa live aqui também, que não é aí da sua região, né? Mas podendo passar um pouquinho aí também do que vocês estão passando nesse período de pandemia e de isolamento social. Sempre um prazer grande e logo, logo eu vou estar aí visitando Campina Grande, o maior São João, o melhor São João do Brasil. Do mundo. Ah, do mundo, isso aí. Valeu, Luiz, um grande abraço. Conte comigo sempre aí, viu? Idem, precisando, estamos sempre à disposição. Sucesso para você. Para nós, um grande abraço. Falamos com o